Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Todo mundo feliz aqui? Hoje é dia 18, né? Será que o pagamento acabou? E o mês continua? Não, a sua alegria independe se você tem dinheiro ou não, amém? Mas eu sei que quando você recebe um Pix, todo mundo fica mais feliz, né? Mas vamos lá, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Hoje é a terceira semana da nossa conferência Celebrando a Vida. Fomos abençoados aqui na primeira semana, na instrumentalidade da psicóloga Daniela Navegantes. Semana passada, o pastor Joemílio trouxe uma palavra maravilhosa, e a mim coube a tarefa de falar a respeito de feridas familiares. Longe de mim querer dissecar o tema, porque o tema é muito amplo e eu não tenho essa capacidade, mas eu queria que você prestasse atenção, queria poder caminhar com você dentro dessa temática. E se Deus falou ao seu coração, porque você tem que ficar no Celebrando a Vida. Sabe por quê? Porque todos nós temos uma ferida. Você pode ter tido uma família bem estruturada, uma família funcional, mas a nossa relação humana é uma relação de atrito, porque a origem das feridas nada mais é do que o pecado. Tudo começa no Éden, e tudo que a gente vive é produto do Éden. Mas se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão foi até a cruz, morreu por você para trazer reconciliação, para que toda ferida seja sarada e para que você seja nova criatura, amém? Graças a Deus, né? Quero começar lendo com você Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus, porque o nosso Salvador também teve uma família. Isso é que é interessante, né? É saber que o texto bíblico faz uma narrativa, relata uma coisa importante, de saber que aquele que é o Salvador do mundo, Senhor da sua vida, Criador de todas as coisas, humanamente falando, ele teve também uma família. E aí eu vou tentar me prender aqui nos slides, senão a gente vai falar até a volta de Jesus, e aí você não vai embora, né? É igual a história do zelador. Você conhece a história do zelador? O culto lá na igreja, lá do irmão, não é a nossa não, foi outra igreja aí. Começou 7 da noite, aí 7 teve o louvor, ofertório, oração. 8 horas passaram a palavra para o pregador, e o pregador pregou 8, 8h10, 8h15, 9h30, 10 horas, 10h30 da noite. O pessoal começou a ir embora. Quando deu 11 horas, o zelador bateu nas costas dele e falou: pastor, quando o senhor acabar de pregar, fecha a igreja, porque eu já estou indo embora. Então não vai acontecer isso com a gente não, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1, fala da genealogia. E eu queria que você entendesse que na descendência de Jesus só teve gente boa, igual a mim, igual a você. Gente torta, pecadora, gente que precisa da graça e da misericórdia, né? Diz assim, ó, Gênesis 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed. Então posso parar aqui, só para você entender que o texto diz, irmãos, fala de Raabe, mais à frente fala de Manassés. Você vai percebendo que na narrativa bíblica fala exatamente da descendência familiar. Isso para nós é uma coisa importante da gente compreender. Por quê? Porque quando você pensa em família, você pensa em relacionamento. Concorda comigo? Eu acho que as duas instituições que Deus criou, a gente não consegue ser sozinho. Não dá para você ser igreja sem família, sem pertencimento. Essa possibilidade não existe. Porque o plano de Deus não é que você e eu façamos carreira solo. Deus quer que a gente aprenda a viver em comunidade, conectado uns com os outros. Eu acho que esse é o plano de Deus. Gênesis 2, verso 18. Não é bom que o homem esteja só. Então, queria que passasse aqui o slide aqui, para a gente começar a falar desse relacionamento. E eu coloco aqui que a família é vista e compreendida como matriz da identidade do indivíduo. Por que família tem a ver com matriz? Tudo. Porque família você carrega para onde você vai. Você carrega a família no sobrenome. Meu sobrenome é Macedo. Veio do meu avô, passou para o meu pai, passou para mim. Então família você carrega no seu sobrenome, você carrega inclusive na sua aparência. É muito natural que alguém diga que você pareça com seu pai. Você já ouviu falar isso? É a cara do pai ou a cara da mãe. Então nós adquirimos algumas características da nossa vida que tem a ver com a família. Por quê? Porque a nossa identidade tem a ver com a nossa relação. Identidade não se forma de forma automática. Tem a ver com toda a sua vivência, a começar do seu lar. E por que identidade é uma coisa relacional? Porque eu acredito que todo mundo que está aqui, não sei se tem exceção de você que está aqui ou lá pela transmissão, eu acho que você é fruto de uma relação sexual, é ou não é? Tá, se você é fruto de relação sexual, então 2 desiguais geraram você concorda comigo? Então você precisa entender que no ato da concepção, a nossa identidade é uma coisa relacional, a gente não consegue fugir disso.
Porque para gerar tem que ter dois desiguais, porque na nossa desigualdade a gente se complementa. Então cada pessoa que está aqui compreende para mim que você tem pai e mãe, ou teve pai e mãe, porque a nossa identidade tem a ver com algo que tem a ver com relacionamento. Ninguém chegou aqui sozinho. Você não caiu porque a cegonha jogou você no teto da igreja. Você está aqui porque alguém se relacionou, e nessa relação de duas pessoas desiguais, você nasceu. Daí a nossa ênfase ministerial, evangélica, eclesiástica e bíblica, por esse relacionamento dos desiguais, que forma a identidade do indivíduo. Então, para você chegar até aqui, você teve uma identidade, e é no seio da família que a gente vai definindo os nossos padrões. De quê? De funcionamento. Você não aprende nada do nada. Alguém aqui nasceu na condição de pai e mãe? Quem nasceu aqui como pai e mãe? Levanta a mão. Você não nasce como pai e mãe. Você se torna pai e mãe no dia que você gera um filho, concorda comigo? Mas todo mundo nasceu na condição de filho. Porém, você precisa entender que o nosso padrão de funcionamento tem muito a ver com aquilo que você aprendeu dentro da sua casa. Você já percebeu que você chega em casa, acontece comigo ontem aconteceu, eu cheguei em casa e meu chinelo estava virado para baixo, eu desvirei rapidinho. Eu não pensei que mãe ia morrer. Mas sabe onde esse padrão foi introjetado na minha cabeça? Lá na casa da minha avó. Porque a minha avó dizia que chinelo virado para baixo a mãe ia morrer. Nem sequer passou pela minha cabeça que mãe ia morrer. Mas é só para você entender que cada um de nós tem um padrão de funcionamento, e esse padrão você repete de uma forma automática. Você não faz força para isso. Deixa eu perguntar para você aqui: onde que você aprendeu a andar? Ah, pastor, eu fiz curso lá no Senai, foi isso? Você aprendeu onde? Em casa. Onde que você aprendeu a falar? Em casa. Onde que você aprendeu a bocejar? Em casa. As coisas básicas da vida é o lar que dá para você, não é a rua nem a igreja, é o lar. Embora nós entendamos que a igreja tem o seu papel dentro desse contexto familiar, porque nós como igreja somos parceiros das famílias. A igreja é uma parceira da família. Então ser igreja e ser família tem a ver com padrão de funcionamento. Então nós somos batistas. Se você vai numa igreja presbiteriana, tem outra liturgia. Na Assembleia de Deus, outra liturgia. Na metodista, o que você vai percebendo? O lugar que tem pertencimento no seu coração tem hábitos e costumes. Isso é uma coisa natural da vida, não há nada de errado nisso. Mas eu queria que você entendesse que o seu padrão de funcionamento tem muito a ver com aquilo que a sua casa, assim, botou no seu DNA. Está carimbado em você. E tem coisas que você faz que você não para pensar, mas está escrito na sua testa. É muito fácil de ler e saber de onde você veio, dado a importância de você compreender que o lar onde nós nascemos imprime em nós uma identidade que você vai levar para a vida. Pastor, eu levo tudo? Não. Tem coisas que você aprende no lar que você vai talvez renunciar, porque o evangelho falou para você que é pecado, falou para você que é erro. Mas o básico da vida é o lar que dá para você, porque o nosso primeiro contato de convivência, de afetividade emocional é o lar. Você não nasceu e foi jogar bola. Imagina, você nasce e vai para a creche. Não é assim não. Você tem que conviver com alguém, e o alguém que você convive inicialmente é a sua família. É onde as coisas acontecem no primeiro momento. Então, nós temos um padrão de funcionamento que vem da família. Pode mudar, por favor? Aí, diante disso, o que é importante a gente saber aqui? Pode mudar? Bom, se não vai... Foi, beleza. Então, o que é um padrão básico de funcionamento? É uma forma específica, repetitiva de ser, de reagir em todas as situações. Os mecanismos que você usa para viver, sobreviver, fazer escolha, compreender, se relacionar com as pessoas. Aí você entende que a sua ação e sua reação, de tudo que você faz na vida, tem a ver com a sua vivência familiar. Geralmente uma pessoa muito explosiva, ela aprendeu com alguém a ser explosivo. Isso não nasceu assim. Você não nasceu chutando a barriga da mãe, dando um murro no médico, não é assim não. As nossas ações e reações têm muito a ver com aquilo que a vida dá para nós. Embora tem certas reações e ações que nem combinam com a família de origem. Mas geralmente, na maioria das vezes, é na família que você nasce, que você aprende vários hábitos, muita coisa. Então esse padrão se constrói no entrelaçamento da relação familiar, que vem através do que é dito, do que não é dito, normas explícitas eu coloquei aqui, regras que são passadas de uma forma sutil, no olhar, no toque, na palavra, em tudo. Ou seja, você vai aprendendo a ser gente de forma inconsciente, porque tem coisas que você faz que você nunca parou para pensar, mas se você for intencional, você vai perceber que você nada mais é do que uma repetição do que o seu lar deu para você. E quando eu falo disso, eu falo de educação. Educação não é só aquilo que você diz, o que você não diz também você educa.
Educação se faz com presença, de forma intencional, mas a ausência também educa. Então, parte daquilo que você vive dentro de casa hoje eu falo assim, no seu novo lar. Eu acredito que quando você casou, deve ser a realidade de alguns. Você sai da terra natal e agora você mora numa pátria nova. Nessa pátria nova, a tendência é que você viva parte do que você aprendeu lá na sua infância. Isso é uma coisa automática. Você repete sem sentir, sem fazer esforço. Por quê? Porque o nosso padrão está aqui. Aqui está o nosso padrão. É o que nós aprendemos ao longo da vida, que automaticamente você coloca em prática à medida que você amadurece, que você vai crescendo. Pode mudar, por favor? Ainda dentro disso aqui. Então, paralelo ao nosso padrão de funcionamento, vai construindo em nós aqui, nós indivíduos, isso vai estruturando o quê? Uma autoimagem. O que é autoimagem? Tem a ver com quem é você, qual o seu valor, seu potencial e seu limite, que aí cada um vai chamar de um nome. Um fala que é sistema de crença, cada um tem um nome aqui. Mas o modo que você se enxerga tem muito a ver com a família de onde você veio. Por exemplo, todos nós temos assim um pensamento acerca de capacidade. O seu sistema de crença vai dizer que você é capaz de pintar esse púlpito aqui. Mas tem gente que vai dizer que não é capaz. E não é que você não seja capaz, é porque tem coisas que nós aprendemos no lar. Tem coisas que você adquire no seu lar. Isso aqui tem muito a ver com os incentivos que a gente recebe ao longo da vida. Por outro lado, você tem pessoas que acham que tem uma capacidade além daquilo que pode. Isso também, para nós, é um problema. Por quê? Porque você foi ensinado a não ficar para trás. Não vai dar para falar aqui dos tipos de família. Quando você pega a família caótica, a família regra, a família aglutinada, família protetora e família vínculo, você percebe que em cada tipo de família tem uma característica. Todos nós temos um cadinho de cada uma, mas nós temos um tipo de família que é predominante. Então, ter nariz em pé e achar que é melhor do que todo mundo tem a ver com o nosso sistema de crença. Tem coisas que você faz que você acha que é pouco para você, você merecia mais. São as crenças que você aprendeu ao longo da vida. E tem gente que acha, não, aquilo que eu tenho já é muito, eu não quero mais nada não. O que você vai percebendo aqui? A nossa identidade se constrói aqui, a nossa autoimagem. Inclusive das afirmações que você recebe dentro de casa, porque todo ser humano tem necessidade de ter sua identidade afirmada. Foi assim com Jesus. Você pega Mateus capítulo 3, diz a Bíblia que ele foi batizado, não está lá? E no ato do batismo, ouviu-se uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Você percebe que com 30 anos de idade, iniciando o seu ministério, ele precisou da afirmação do Pai para começar uma obra maravilhosa que reverbera na nossa igreja e no mundo até hoje. Deus precisou afirmar a identidade dele como filho. Se Jesus, sendo o criador de todas as coisas, teve a sua identidade afirmada, imagina você e eu. Então isso é natural. Então você vai percebendo que a nossa autoimagem vem do lar. Ainda aqui, aí você chega na adolescência, né? Depois na vida adulta, com os ônus e com os bônus de ter sido criado naquele sistema familiar específico. Quando eu falo específico, porque você vem de um lado diferente do meu. Eu acho que todo mundo aqui casou com um estranho, não sei, sim ou não? Eu casei com uma estranha. E você casa com uma pessoa que é estranha para você e que passa a ser a pessoa mais importante da sua vida. Então você percebe que se você casou com um estranho, essa pessoa com quem você casa tem um sistema específico de pensar, de falar, de agir, que é diferente do seu. Porque se você não casou com um estranho, você está numa relação de incesto. Ou você casou com o pai, com a mãe ou com os irmãos. Eu casei com a vizinha, mas era estranha, porque era vizinha. Apesar de conhecer um pouquinho mais, mas era estranha. Então você conheceu seu cônjuge aonde? Na escola, o outro conheceu na igreja. Você não sabia nada da vida da pessoa. Hoje é a pessoa mais importante da sua vida. O que isso aqui tem a ver? É você entender que os ônus e os bônus do que a vida familiar deu para você, geralmente dentro da vida conjugal que você vai colocar essa mistura. É por isso que dá atrito, dá confusão. Por que dá atrito e confusão? Porque para nós que somos cristãos, nós temos um certo mito da família perfeita. Tem família perfeita? Tem sim, tem. Lá no cemitério de Irajá. Porque do muro do cemitério para fora, essas pessoas que lá estão já findaram suas obras. Do muro do cemitério para dentro, cada um de nós tem o seu desafio. Não dá para você fugir disso. Só que você precisa entender que relacionamento é uma coisa muito legal, porque você se relaciona com pessoas que são diferentes de você. Olha só que coisa legal que tem na igreja. Tem o negro, tem o branco, empreendedor, colaborador, flamenguista, vascaíno. Cada um de nós pensando de uma forma. Porém, a gente está indo na mesma direção. Nós adoramos ao Senhor de todas as coisas. Nós servimos um Deus que é vivo, mas nós temos as nossas especificidades. Isso não é ser igreja? Da mesma forma que é ser família.
Porque se você pensar da mesma forma, do mesmo jeito, então somos robôs. E aí, se você pensar no conceito teológico de que o homem é imagem e semelhança de Deus, aí você amplia mais esse conceito. Porque ser imagem e semelhança de Deus, não é que Deus tem boca e nariz. Isso a gente chama de antropomorfismo. Nós damos a Deus uma forma humana. Mas por que você é imagem? Porque você é intelectivo, você pensa. Isso difere você dos animais. Já pensou um animal mexendo no celular assim? Jogando videogame? Você faz isso. O ser humano tem consciência da morte, o animal não tem. Então nós somos intelectivos, a gente pensa, somos afetivos, temos a necessidade de amar e sermos amados, mas somos volitivos, o homem tem vontade. E vontade é uma coisa que dá e passa. E tem horas que você faz a sua vontade e dá ruim. E tem horas que a vontade é boa, porque é de acordo com a vontade de Deus. Você percebe que isso aqui está dentro do nosso padrão de funcionamento instituído por Deus. E que cada um de nós tem o seu padrão familiar. Volta para a Bíblia. Porque o texto fala assim, não o texto que a gente leu. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os 3 patriarcas tiveram sérios problemas familiares. Lê a Bíblia que você vai ver. E Deus não deixou de ser Deus de nenhum deles. Pega Abraão. Teve um problema com Sara, se precipita, engravida a escrava. Só faz aquilo que você pensou aí, que não é isso não. Pois é. Aí Gênesis 13, ele conta uma mentira. Chega no Egito, diz que Sara é irmã, né? Pega Gênesis 26. Diz a Bíblia que Isaac chegou na terra de Gerar e falou que Rebeca era irmã. Você vê que está o pai e está o filho, 2 mentirosos. Aí você pega Jacó, que é um cara top, trapaceiro, enrolão, outro problema de família, porque trabalha 7 anos para casar com uma, casa com a outra. E aí as 2 irmãs não se dão bem. Teve tanta vontade de ser pai, que para ser pai a esposa morreu. Você vai perceber que os 3 patriarcas tiveram sérios problemas na vida familiar e conjugal. E a Bíblia diz que eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que bom, graças a Deus. Porque se a sua família é imperfeita igual a minha, você tem que levantar a mão para o céu e dar glória a Deus. Porque quem tem que mudar na sua vida, na sua família, é você. Você está esperando algo que vem do outro, mas é você que tem que ser transformado pelo poder de Deus. E se você quer a família perfeita, só pedindo carta para o céu, porque aqui na terra não tem. O que nós temos é um padrão de funcionar, que é peculiar seu, mas que às vezes atrapalha. Então pode mudar aqui por favor, já estou acabando, me dá mais meia hora aí, rapidinho. Bom, dentro disso aqui ainda, então nesse momento da vida que você passa da adolescência e vai para a fase adulta, a pessoa tem basicamente 2 caminhos. Qual caminho que você tem? Você vai usar a sua dificuldade que você tem, o seu trauma, o sofrimento vivido e sofrido na infância, como desculpa para a sua dificuldade atual, ou um álibi para explicar os seus defeitos e suas impossibilidades. E aí eu queria falar disso aqui um pouquinho, porque, meus irmãos, por mais funcional que seja a família que você viveu, todos nós temos um trauma, uma ferida do lar de origem. Todos nós. Não dá para você escapar disso. Pastor, mas meu pai foi top, minha mãe foi top, graças a Deus, o dano na sua vida é menor. Mas a gente traz uma dificuldade da nossa relação familiar. Por quê? Porque a nossa relação é uma relação pecaminosa. Romanos 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago 4, versículo 1, de onde vêm as guerras e contendas que existem entre vós? Entre vós. Não vem dos vossos deleites que guerreiam dentro de vós? Tudo que acontece entre nós, nada mais é do que aquilo que está dentro de nós. O que está dentro de você é o que acontece entre nós. A vida funciona dessa forma. Então eu queria que você entendesse que todos nós temos uma dificuldade de vida. Mas essa dificuldade, chamada sofrimento, chamada trauma, chamada dificuldade, não pode ser desculpa para que você se alimente da ferida, para que você permaneça lambendo a sua ferida, ou justificando um comportamento inadequado do seu presente. Não pode ser isso. Por que não? Porque cada um de nós tem que ter responsabilidade com a vida e com aquilo que nós fazemos. Agora, é lógico, eu não sei do seu trauma, eu não sei da sua dor. Cada um de nós tem uma dificuldade. O modo como você enfrenta a dificuldade, é isso que vai dizer o tipo de pessoa que você se tornou. Porque, meus irmãos, é a nossa dificuldade do dia a dia que vai dizer para nós o tipo de pessoa que nós somos diante de Deus. É na luta, é na rejeição, é no trauma. Então, a gente traz isso aqui sim para a vida. Agora, como é que você traz isso para a vida? Isso é um álibi para você permanecer nesse comportamento inadequado?
Ou você entende que a vida pode ser diferente? Pode mudar, por favor, o slide? E quando eu falo ser diferente, você pode usar a sua dificuldade vivida como um mapa. Mapa de quê? Um sinalizador do que precisa aprender, mudar, e qual departamento da vida que você tem que prestar mais atenção. Então você tem duas opções. Primeira opção, você pode usar toda a sua história de vida para dizer que a vida é assim mesmo, e para que você, nada vai mudar. É aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, e por aí vai. Ou você pode pensar de uma forma totalmente diferente, aí vem o que a gente chama de ressignificar, ou outro substantivo. É você dar um significado novo para a sua vida. Você entender que toda dificuldade que você passou na sua família de origem é um mapa sinalizador daquilo que você não quer mais para a sua vida, nem para a vida de ninguém. É o modo como você pega a sua história de vida e agora você vai dar um novo significado para ela. Você pode repetir o modelo, e aí, inclusive, eu acho que aqui está uma coisa muito interessante. Porque eu vejo gente que fala assim, não, comigo vai ser tudo diferente. Você está repetindo o mesmo modelo, de forma diferente. O conteúdo é o mesmo, só mudou a forma. Porque nessa tentativa de você querer ser diferentão, talvez você está fazendo a mesma coisa que fizeram com você. Mesma coisa. Agora, você pode ter consciência, porque tem uma coisa em Provérbios que eu acho muito bonita, é a palavra entendimento. Irmãos, a sabedoria vem de Deus, mas Deus te dá também entendimento. O entendimento faz com que você pense em tudo que você passou, nas dificuldades que você enfrentou, nos traumas que você foi adquirindo, mas você pode dar um novo significado para a sua vida. Então você hoje tem um mapa sinalizador do que você não quer. Ah, meu pai e minha mãe me abandonaram, então o que foi uma carência na sua vida, para você vai ser competência no nome de Jesus. Fizeram isso e isso comigo, pois é, o que fizeram comigo eu nunca vou fazer com ninguém, porque você sabe a dor do que é fazer algo com você. Você pode repetir o mesmo modelo, você vai dizer que a vida é assim, ou você pode dizer não, eu vou buscar mudança para a minha vida. Eu entendo que se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim, e Deus pode escrever uma nova história na minha história de vida. É uma forma de você pensar. Porque o nosso problema não tem a ver com o nosso comportamento. Comportamento é só sintoma. Nosso problema está aqui, ó. Porque o modo como você pensa é o modo como você age. Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Quem não tem a mente transformada, vai ter a mente conformada. E a mente, quando é conformada, a nossa vida não muda para melhor. A gente só vai repetindo o modelo daquilo que fizeram conosco. Então o modo como você se comporta não é o problema. Porque a proposta do Evangelho não é mudar comportamento, é mudar mentalidade. Porque a mentalidade, quando muda, comportamento é consequência de uma mente renovada em Cristo Jesus. Por isso que aí você fica falando, para de fumar, para de beber. A pessoa não vai parar, porque a mente não mudou. Mas se Cristo transformar a mente dessa pessoa, oh Jesus do céu, vai ser tudo diferente. Você se torna uma esposa diferente, um marido diferente, um filho diferente, um líder diferente. Porque o que faz cada um de nós ser uma pessoa diferente são as transformações que Deus opera aqui na nossa mente, porque é aqui na mente que a gente estabelece um campo de batalha. Amém? Você está comigo aqui? Beleza. Pode pular aqui, por favor? Então, dentro disso ainda, o que isso gera dentro da relação familiar? A qualidade afetiva e emocional de uma pessoa adulta, né? Que depende do quanto ela se responsabiliza pela sua história futura. E aqui eu acho uma coisa legal que eu quero falar para você, porque o modo como você está lidando com a sua história de vida está dizendo da sua maturidade. O que eu estou querendo dizer ali? Irmãos, uma pessoa madura, ela se responsabiliza pela sua história de vida. Porque nós temos um pouco da síndrome de Adão e Eva lá no Éden. O texto diz que na viração do dia, o Senhor foi ter com Adão. Adão, onde estás? Ouvi a tua voz e me escondi. Ué, quem falou para você que você se escondeu? O que houve aí? Foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai lá conversar com Eva. Eva, aí, como é que foi? Não, foi a serpente. Final das contas, a nossa tendência é sempre transferir para os outros a responsabilidade que é só nossa. É nossa. A responsabilidade é sua e é minha. Então a nossa maturidade de vida tem a ver exatamente com isso. Com a responsabilidade que você vai assumindo aí. Ou seja, o que tem a ver com a história de vida? O quanto você se dedica a limpar, perdoar, compreender a carga que você recebeu.
o quanto ela se encarregará de aprimorar, se tornar seu adulto enriquecido pelas experiências da infância, sejam positivas ou negativas. Isso aqui tem a ver com o perdão que você libera, com o perdão que você não libera. Isso aqui tem a ver com a prática pecaminosa que você está praticando, ou tem a ver com você dar um novo significado e renunciar a partir de hoje à sua carne. A nossa maturidade tem a ver com isso aqui. Porque veja bem, meus irmãos, pastor João fala uma coisa que eu concordo com ele. Tem momentos na vida que você está cavando um buraco, onde você está dentro desse buraco, você está cavando um buraco para si mesmo. Sabe por quê? Ontem o pastor Carlos pregou sobre isso. Maturidade não tem a ver com idade. Idade é uma questão cronológica. Se você não morrer agora, você vai viver mais. Cronologicamente você está vivendo. Mas a maturidade é uma coisa intencional. É você amadurecer diante de Deus. É você estar pronto para suportar as aflições da vida. É você entender que aquilo que fizeram com você é responsabilidade de quem fez. Mas é você saber que o que você está fazendo com isso passa a ser agora da sua competência. Agora a responsabilidade é sua. Mas pastor, erraram tanto comigo, mas duas coisas erradas, não pode fazer uma coisa certa. Se você somar dois erros, dá um acerto no final? Não pode dar. Essa matemática não é divina. Então, quando você pensa nessa maturidade, isso tem a ver com a nossa responsabilidade diante de tudo que você recebeu como carga, seja positiva ou seja negativa. É o que você recebe. Tá, você recebeu é aquilo que me deram. Agora, o que eu vou fazer com isso, isso passa a ser da minha competência. Mas pastor, me tacaram o limão. O que você faz com o limão? Você faz uma limonada, faz um mousse de limão. Fizeram uma torta de limão na cantina um dia desse, que o negócio não parecia nem limão, parecia uva, de tão doce que estava. Não tinha nem o azedo do limão. Porque ao longo da vida, você vai ter que fazer escolhas. O problema é que às vezes o que está dirigindo a nossa vida são os nossos traumas e as nossas feridas. A gente não para pensar que a responsabilidade continua sendo nossa. Não dá para transferir para os outros aquilo que agora é meu. Então, pode pular aqui, por favor. Então, dentro disso, o que eu coloquei aqui? Um mesmo fato que é traumático pode amargurar a vida toda de uma pessoa, ou poderá servir de estímulo para reconstruir e fazer com que você tenha uma relação saudável. Pastor, tem fato que é traumático? Tem, e não dá para a gente negar isso, irmãos. Talvez eu não passei a metade do que pessoas aqui passaram, situações extremamente difíceis. Só que eu quero que você entenda que o mesmo fato pode ter duas visões. Daí que vem a palavra divisão. Porque o conceito de divisão na Bíblia, você tem um corpo com duas cabeças. Uma cabeça você vai ter que cortar. Ou você vai se reconstruir diante dessa dificuldade que você passou, beleza? Ou você vai passar a vida inteira se lamentando das dificuldades que você passou na sua infância. Geralmente na infância. Pastor, dá para passar por um trauma depois? Lógico que dá. Tem coisas que você passa ao longo da vida. Mas geralmente as nossas feridas e as nossas dores da fase adulta, geralmente foi na infância que nós adquirimos. E geralmente tem a ver com as figuras parentais, do pai e da mãe, que eu não vou entrar nisso aqui. Eu não vou falar de paternidade hoje não, porque a minha palestra aqui é outra. Vou até tocar daqui a pouco sobre o assunto. Mas geralmente tem a ver com as nossas vivências dentro da família, porque a casa dos pais é a escola dos filhos. O que você recebe dentro de casa, a tendência é que você repita a vida inteira, sem parar para pensar no que você está fazendo. É aquela famosa frase que a Dani Navegante sempre fala, né? Você está agindo no inconsciente, fazendo as mesmas coisas erradas e chamando isso de destino. Bom, se você está agindo no automático, você vai ter que agora ter responsabilidade com a sua vida. Sai do piloto automático e passa a ter responsabilidade com aquilo que você está fazendo com si mesmo, consigo mesmo. Então, o mesmo fato pode ter duas ações. Ou a gente pega a amargura da vida e a gente vai justificar o nosso erro, ou a gente pega essa história difícil, vai ser um estímulo para você dizer que você vai se superar. Apesar da vida ter tacado pedra em você, você vai pegar as pedras e vai fazer uma escada, vai chegar no topo de onde Deus vai te conduzir por graça e misericórdia. São escolhas que nós temos que fazer, porque ficar em cima do muro já é uma escolha que você fez. Então você passa a ter responsabilidade com a sua própria vida. Você tem que ter responsabilidade com você mesmo. Não é isso? Pode pular, por favor? Então, dentro disso aqui, quais as consequências das feridas familiares? Eu ia falar de paternidade, mas não vou falar de paternidade não. Eu queria colocar ali as nossas figuras parentais, que é a figura de pai e mãe. Então, a primeira consequência que a gente tem que é drástica é a falta de direção. O que eu coloco lá?
A ausência de paternidade e maternidade gera em nós falta de direção e propósito. É muito comum que você veja pessoas que não têm direção na vida. Sabe qual é o problema da ausência de direção? Isso gera em você e em mim desvalorização, inclusive da pessoa que a gente vai se tornando. Na desvalorização é onde você vê a pessoa indo para as drogas, para o vício, para a bebida. Porque, droga, vício, carência, tudo isso aqui nada mais é do que um anestésico. Geralmente faltou para você e para mim uma coisa chamada direção. E aí, quando somos amaldiçoados pelo pai ou pela mãe, a gente vai andando de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque você recebeu uma palavra muito ruim de seus pais, que infelizmente definiu a sua identidade. Você ouviu assim: você é um burro, você vai dar porque não presta, porque você não vai dar para nada. Sabe o que acontece com isso? A gente internaliza isso aqui, isso entra como flecha no coração. Porque o que tinha que ser natural? Você tem que receber incentivo dessas figuras parentais. Bom, família é um sistema, né? Subsistema conjugal, marido e mulher. Qual a função do subsistema conjugal? É a função da saúde emocional da família. Como é que você acaba com uma família? Toca no casamento, acabou a família. Quem são as pessoas que mais sofrem um divórcio? São os cônjuges? Não. Quem são? Não era para seus filhos? Porque ninguém deixou de ser pai e mãe. Mas o que dá sustentabilidade a uma família é o subsistema conjugal. Pai e mãe não é o problema está na conjugalidade. É lá que está. Pastor, mas eu sou um pai presente. Você bate na sua esposa? Então você é um bom pai? Ou você acha que você é um caixa eletrônico, que só bota comida dentro de casa? A gente não para pensar que talvez a gente está errando nesse quesito. Você, na condição de pai e mãe, você que dá direção para a vida do seu filho. Quando eu falo da direção, você não vai definir o que ele vai ser, mas você direciona pelo evangelho, pela maturidade que você tem. Essa direção é nossa. A ausência aqui de direção faz com que a pessoa ande de um lado para o outro. E pior, porque você vai direcionando seu filho com palavras de maldição. Isso vai entrando no coração de uma criança. E aí, infelizmente, quem recebe isso define a vida. Porque você quer. A apresentação do pastor Evaí, aqui da Beth, do André, foi: eu sou um filho amado do Senhor. Isso aqui é direção de vida. Porque não importa o que os meus pais disseram a meu respeito, o que importa é que Deus me falou pela palavra que eu sou um filho amado do Senhor. Então Deus já me deu direção. Isso já mudou a minha vida. Então, o que me define agora não é aquilo que eu recebi. E aí o que você percebe? Vida profissional da pessoa fica indefinida, a pessoa se torna medrosa. Aí você está num trabalho 6 meses e não fica, do outro trabalho fica mais 6 meses e não fica, no outro 3 meses. Nenhuma empresa presta. Você só não parou para pensar que você traz um trauma de família que te faz ter ausência de pertencimento. Porque o ser humano carece de 2 coisas importantes para a vida. A primeira é individualidade. Alguém aqui usa fralda descartável dos adultos? Levanta a mão, por favor. Acho que não. Sabe por que você não usa? Porque você foi emancipado. Emancipação é uma necessidade na vida de todo ser humano. É só você fazer as contas. A tendência é que você viva mais tempo fora da casa dos pais do que dentro da casa dos pais. Estou com 45, casei com 22, já estou há 23 anos fora de casa. Pronto, já passei. Faz as contas aí você também. Faz as contas. A tendência é que você passe mais tempo fora do que dentro. Esse pouco tempo que se tem dentro é o tempo específico dado por Deus para que você receba informações, para que você exerça isso da porta para fora. Por isso que a gente vai querer ser de direção. Pastor, por que os irmãos competem? Porque a relação fraternal é a relação da competição. É onde você dá cascudo e leva cascudo. Já viu como é que é assim? Você negocia quem vai varrer a casa, quem vai lavar a louça. Só tem função para a infância. Porque irmão que briga depois de adulto é bobão. Não tem função nenhuma. Porque quando você pegar o metrô 7 da manhã na estação de Irajá, você vai ter que competir ali. E você aprende a competir na relação fraternal. Não se compete na relação parental de pai e mãe. Porque aqui é relação de autoridade. E quem não aprende a respeitar pai e mãe, não respeita a Deus, não respeita a igreja, nem policial, nem ninguém. São traumas que você traz para a vida. Quantas pessoas que têm dificuldade com figura pastoral. Tá, parece ser homem que vai mandar em mim, não respeito o pastor. Pois é porque você tem um trauma de infância. A figura de autoridade que era para te abençoar, te abraçar, talvez maltratou você. Agora todo mundo que é autoridade você maltrata. Porque Romanos 13 é um texto lindo. Vai dizer que a gente tem que obedecer toda a autoridade constituída. Foi Deus que falou isso na sua palavra. Porque a autoridade não é terror para aquele que anda certo. Mas você tem uma ferida. Porque quem precisava te direcionar foi exatamente a pessoa que te pisou e te maltratou. Aí você leva isso para a vida.
Aí nenhum pastor presta, nenhuma igreja presta, nenhum patrão presta, porque todo mundo que é figura de autoridade, para você não presta. Porque quem deveria te abraçar e te convalidar como filho, foi exatamente quem te pisou e te maltratou. O que isso gerou, pastor? Ferida. Aqui, ó, mexeu com isso aqui, ó, falta de direção. Porque agora você passa a viver segundo as suas escolhas. E as suas escolhas vão levando você para dentro de um buraco, que você talvez não parou para pensar. Segunda coisa aqui, que eu queria falar aqui, depois da direção, do pode mudar? Pode mudar, por favor? Beleza? É falta de limite. Irmão, o ser humano carece de limite? Sim. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sua casa tem muro? Tem? Tem portão? Umas não tem não, a sua tem. Tem porta na sua sala? Você que é casado, tem porta no seu quarto? Você sabe que porta do quarto do casal é uma fronteira que você estabelece, né? Irmãos, a nossa igreja tem grade, tem porta. Se a porta está fechada, você não pode entrar. Todo ser humano carece de limite. Limite é uma coisa que a gente não pode viver sem ele. Nenhum ser humano pode viver sem limite. Porque Deus, enquanto seja criador, Ele colocou limitação. Você já percebeu que nós não somos oniscientes, nem onipotentes, nem onipresentes? Todos nós temos atributos divinos comunicáveis. Os incomunicáveis Deus não deu para o homem e acabou. Não dá para você explicar o inexplicável, e ponto. Mas a gente carece de limite. Qual o problema aqui? É porque quando você tem uma ferida familiar, sobretudo com as figuras parentais, nós temos uma tendência de a gente arrebenta com as fronteiras. Você só não para pensar que limite tem o seu papel. Irmãos, eu sou casado com a Ana há 23 anos. Eu tenho que entender que a minha relação com ela é uma relação abençoada. Isso, a aliança que eu uso, aponta para limite. Pastor, casamento é prisão? Não. Mas se você está tão solto na vida, você está pronto para ir embora e não voltar nunca mais. A minha relação com ela é uma relação que impõe limite no meu raio de ação. E se não for assim, não é casamento, é acasalamento, ou o nome que você quiser dar. Dá um adjetivo qualquer que você queira aí. Porque a gente precisa entender que limite é uma coisa que vem dentro de casa. Se eu pudesse montar o desenho aqui, o que você percebe? Aqui tem um subsistema conjugal, porque a relação familiar geralmente começa na conjugalidade. Acabou com a conjugalidade, acabou com a família. Vai cada um para o seu lado e recasa, porque é assim que a vida funciona. Depois, subsistema parental, figura de autoridade. É só você pegar o 5º mandamento do decálogo: honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue teus dias de vida aqui na terra. Se você for para Efésios capítulo 5, Paulo é mais enfático, porque Paulo vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias de vida, longevidade, e para que tudo te vá bem, prosperidade. Longevidade e prosperidade tem a ver com obediência às figuras parentais. O que o trauma faz com a gente quebra isso tudo. Eu boto lá, muitos filhos quando saem de casa quebram todas as barreiras do limite, por revolta e indignação. Eu boto lá, toda rebeldia tem causa. Toda rebeldia tem causa. E aí é aquela ferida escondida, porque para você é uma pessoa resolvida. Só queria que você entendesse que talvez você está sendo um rebelde por aquilo que fizeram com você na sua infância. Coloquei lá, às vezes nosso sistema religioso cerceou sua liberdade. Você tem dificuldade com igreja. Que igreja para quê? Já sei, tem ferida, porque ninguém fala isso no natural, a não ser que está endemoniado. Aí tudo bem, aí eu entendo. Aí deve ter um demônio em cada fio de cabelo. Mas eu falo de pessoas que nasceram no Evangelho, cresceram no Evangelho, leram a Bíblia, foram para a escola bíblica dominical, mas que têm ojeriza, porque entenderam que agora igreja é um sistema religioso opressor. Vai ver a vida da pessoa como é que está, que você vai ver. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Feridas. E aí a opressão familiar, infelizmente, vai gerar uma falta de limite numa porção de gente. Porque a ausência de limites, irmãos, é rebeldia. Eu boto lá, tem gente que inconscientemente tenta provar para os pais que eu faço na minha vida o que eu quiser. Aí eu botei lá, e você não tem limite com dinheiro, com jogo, comida, bebida, sexo, faço na minha vida o que eu quiser, você chuta o balde. Se você é dono das suas escolhas, você vai ser dono das suas consequências também, meu amigo. Porque Deus perdoa pecado, mas muitas vezes a consequência fica, se é que já não ficou na sua vida. O que você faz, pastor? Faz o caminho de volta, porque diante da rebeldia, o que cura a rebeldia é obediência diante de Deus. Não tem cura para isso, a não ser pela obediência. O Evangelho me ensina que a cura da ferida aqui, dessa ferida aqui, é a nossa obediência a Deus. Jesus foi levado ao matadouro, o texto fala como ovelha muda, calou a boca. Pega isso aí, 53. Fala da passagem do servo sofredor, daquele que deu a vida, se entregou por conta própria.
Você pega Mateus capítulo 11, diz que ele é manso e humilde de coração, mas o que a gente faz? A gente quebra tudo, porque a nossa tendência é agir no pêndulo do relógio, assim, ó, tum, a gente toca lá e cá. Fui criado preso, meu filho eu solto, eu libero geral. Fui criado liberado, agora eu prendo demais. Não, vamos com o meio termo aqui, porque o Evangelho, fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, fala da alegria, paz, mansidão, domínio próprio, porque na ausência do domínio próprio, você pode ter um demônio próprio, porque a gente vai querer quebrar a barreira do limite. E eu queria dizer para você que hoje tem uma falácia no mundo, você pode ser o que você quiser, eu não sei disso não, eu não posso ser um cantor famoso, eu não sei cantar nem em silêncio. Você pode ocupar todos os espaços, você não entra nos Estados Unidos sem visto, isso é mentira, você não pode ocupar todos os espaços não, porque existe um limite de atuação para cada um de nós, isso é uma falácia do diabo, que está penetrando o coração de homens e mulheres. A gente não entendeu que o Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho te sara e te cura, para que você viva no limite do que Deus te dá para você viver, porque tudo isso aqui, o jogo, a comida, a bebida, o sexo, é anestésico. Qual a função do anestésico? A anestesia é você, mas o anestésico tem um tempo de duração, aí você tem que tomar outro, e aí você começa com uma dose pequena, você está numa dose grande, com um rombo dentro do coração e um vazio enorme. Sabe por quê? Porque isso é ferida que a gente não trata. Sabe quem trata? É a cruz, é o sangue do Cordeiro, é aquele que nos perdoa, é aquele que é fiel para mudar a nossa mente, fazer de você uma nova criatura, escrevendo uma história nova com o sangue dele. É isso. Mas de onde que vem isso, pastor? Geralmente vem de casa. É de lá. Vem de lá. Vem de casa. Aí você chuta o balde. Faço na minha vida o que eu quiser. Nem tudo que você quer fazer você vai conseguir. Mas pode ser que a sua vida é autodestrutiva também. Você está se destruindo. Porque você vai aplicando os anestésicos que a vida oferece para você. Todos eles vão te levar para o buraco e vão te matar. O que Deus diz para você é que você é filha amada do Senhor, é que você é filho amado do Senhor, e que você precisa levar essa rebeldia, essa falta de limite para a cruz, e entender que na cruz você é curado. Porque liberdade que não te impõe limite não é liberdade. A liberdade requer limites, senão não é liberdade. Libertinagem é diferente. Liberdade é você consigo mesmo, você colocar uma fronteira e dizer que até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou, porque você tem consciência das consequências que isso pode trazer. Mas qual o problema, pastor? Porque as figuras parentais te maltrataram, você foi preso, você foi subjugado, você foi abusado, e por aí vai. Então a gente fica sem direção e automaticamente sem limite. Terceira coisa que eu coloco aqui, além dessas duas, falta de segurança. O que você tem aqui? Sensação de insegurança, gente que tem medo de tudo. Eu boto lá que proteção gera conforto. Por isso muitas pessoas se sentem inseguras, por não se sentirem protegidas. Isso aqui é um outro problema. Então, diga assim, olha só, direção, limite, segurança. Qual a função das figuras parentais? Direção. A minha função é dar direção para as minhas filhas, até onde eu posso. Hoje talvez já foi para a conta. Já foi. O papel da infância passou. Mas ainda a gente continua corrigindo a rota, naquilo que pode. A gente tem que dar direção. Deus deu direção para Jesus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. E não foi só ele que ouviu. Pega João 3. Todos que estavam lá ouviram. Mateus 3. Todos ouviram. Você pega Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Olha, para evangelizar os pobres, pregar o ano aceitável do Senhor. O para é a função, não é a identidade. A questão é que você confunde aquilo que você faz com aquilo que você é. No dia que você não pode mais fazer o que você faz, você entra em depressão, você surta, porque a sua identidade tem a ver com o seu desempenho. E se eu, como pai, amar minhas filhas pelo desempenho, deu ruim, porque Deus não me ama pelo meu desempenho. Deus me ama e ponto. Não é o desempenho que eu tenho. Deus me ama da forma que eu sou, foi Ele que me constituiu. Mas enquanto pai, Ele espera que eu obedeça. Porque pai que ama, aí vem a família regra, que não vai dar para falar aqui hoje. Porque dentro da família regra, você aprende a ser amado pelo desempenho que você tem. Aí vem o perfeccionista, que tem que ser tudo certinho, bonitinho. Você só não parou para pensar que você adoeceu. Porque dentro da família regra, pai, tirei 9,5, pouco, tem que tirar 10. A minha pergunta, quem de nós é 10 em todas as coisas? Fala para mim. Porque na família regra você é recompensado pelos 10 que você tira na vida. Quero dizer que todos nós somos ignorantes em áreas diferentes, meu amigo. Tem área que você tem uma potência, tem área que você é impotente, mas é assim.
A minha vida é assim, a sua também é assim. Mas nós aprendemos essa falácia dentro do ambiente familiar e nos tornamos uns robôs. Aí você fica numa crise com você mesmo. E dentro desse parâmetro aqui, aí vem a função do pai especificamente, porque essa é a função do pai, emancipação de filho. O pai tem que fazer uma cisão entre o filho e a mãe. Já viu o pai como é que faz? Andando de bicicleta, ele vai segurando no banco aqui, daqui a pouco ele larga, você vai meio cambalhante, a mãe fica, meu Deus, meu filho vai cair. Pois é, hoje é bicicleta, amanhã você está saltando de asa delta, indo fazer intercâmbio em outro lugar, porque a emancipação começou lá. Claro que deu medo ali, mas alguém te encorajou dizendo, vai, pedala que eu estou aqui atrás te dando suporte. A gente aprende a ter isso no coração. Isso às vezes falta. Pastor, mas e aí? Mas a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre você? Lá em Josué capítulo 1, a partir do versículo 8, você lembra? Não temas, o que o texto fala? Deus é contigo. Deus falou isso para Gideão, vai na tua força, varão valoroso, porque o camarada começa, olha só, ele evoca o sistema familiar, porque eu sou da menor tribo, meu pai é o menor da casa. Você percebe que ele tinha a cabeça de gafanhoto. É só você olhar a visão de Gideão. No entanto, ele conquista, meu irmão, um exército com 10 mil pessoas, apenas com 300. Porque no final das contas ele aprendeu que menos é mais quando Deus está presente na sua ciumento, porque ciúme não é a causa, ciúme é sintoma. Toda pessoa que é ciumenta, nada mais é do que insegurança. Você tem medo de ser traído, você tem medo. Aí era assim, né? Os pais divorciados, seu pai falava para você, amanhã eu vou te buscar. Arrumava uma mochila, você ficava esperando até a volta de Jesus, e ninguém aparecia. Você tinha um medo do pai morrer, da mãe morrer. Aí a gente vai levando isso para a vida adulta, rapaz. Isso vai atrapalhando a nossa vida. E a gente vivendo assim, essa vida que não está abençoando o nosso coração. Bom, mas eu queria trazer solução para vocês, amém? Então vamos lá. Pode passar o próximo slide, que eu falei das consequências, mas eu queria falar qual é o caminho da cura, da ferida, todas as feridas. Primeira coisa que eu coloquei lá, passado você não pode editar. Irmãos, eu não sei nada de computador, minha filha pega meus vídeos de pregação, recorta, edita. Dá para fazer isso com vídeo? Dá, mas não dá para fazer com o seu passado. Seu passado você não pode editar, você não pode negar, você não pode apagar. Aliás, apagar o seu passado é até uma covardia. Porque o que te constituiu para chegar até aqui foi o passado que você teve. Não é que você concorda se está soltando fogos, não. Só estou dizendo para você que o nosso passado não dá para fazer uma edição, como você faz na ilha de edição que tem ali. Você pode editar um vídeo, mas você não pode editar a sua vida. Você pode ocultar coisas que você fez no passado, mas aquele que é conhecedor de tudo, ele sabe de tudo. Não é que você tem que estar falando da sua vida. Mas vamos entender uma coisa, se você teve um trauma, uma ferida, uma situação difícil, você não tem condições de editar o seu passado. Não tem, não dá para apagar. Você pode dar um novo sentido, um novo significado. Mateus capítulo 6, verso 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Jesus fala do óculos que você usa. O olho quando é bom, o corpo está iluminado. Mas o olho embaçado, irmão, tudo vira treva. É onde você e eu aprendemos a colocar só o foco nos problemas da vida, que todo mundo tem. Então o passado você não edita. Dá para apagar o passado? Não. Tem coisas que eu passei na minha infância que infelizmente eu não apago. Pastor, como é que fez? Deu um significado novo, pronto, Deus me abençoa, e aqui estou eu, e vou caminhar daqui para frente. Outra coisa que eu coloco lá, você tem que reconhecer que você precisa de cura. Agora é contigo. Meu grande aprendizado aqui no Celebrando está exatamente na lição número 1, a primeira lição. Qual o nome novo que a gente deu, André? Negação. Ainda é negação ou tem outra nomenclatura? Negação. Por que é importante a negação? Porque na negação, irmãos, eu reconheço que tem coisas na vida que só muda quando a minha ficha cai. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Sai da negação. Você precisa de cura. Seu pai já falou, sua mãe já falou, seu marido falou, sua esposa falou, seu pastor falou, sua ovelha falou para o pastor também. Porque o que você está escrito na sua testa, todo mundo lê sua testa, menos você, só diante do espelho. Mas o espelho que você tem que pegar não é o espelho do seu banheiro, é o espelho da palavra. Porque quando você pega o evangelho, lê o evangelho com essa ótica divina, você se vê ali e você entende que não é mais sobre você, agora é sobre Cristo, é o que você tem que ser nele. Então você precisa de cura. Admita isso.
Vem caminhar com a gente no Celebrando, porque já na primeira lição é isso que você vai aprender. É isso que eu preciso aprender todos os dias. Não é uma lição que eu ouvi o André pregar, outra pessoa, não. Eu todo dia preciso aprender que eu necessito de cura. Eu coloco lá, só existe cura para quem reconhece que está doente. Está em Mateus capítulo 9. Mateus 9 é um texto interessante, porque Jesus passa na coletoria. Está lá Mateus, cobrador de impostos, ganha uma grana, cara bem sucedido. O cara larga uma vida bem sucedida para seguir Jesus. É coisa de gente louca, louca por Cristo. E aí o cara é evangelista, já dá logo um banquete em casa, já chamou os amigos. O evangelista é assim: você se converte, você não anda no meio deles para se contaminar, você está no meio deles para purificá-los. Isso é que é diferente. E aí ele convida Jesus, é o pessoal de fora lá, o beberrão, o comelão. Jesus fala que quem é são não precisa de médico. Isso é lógico. Irmãos, uma pessoa doente pode ser impedida de entrar no Getúlio Vargas? Imagina você chega no Souza Guiar, todo doente, não, você não vai entrar aqui não. Não, irmãos, hospital é para gente enferma, é para gente que reconhece que está doente, porque se você não reconhecer que você precisa mudar, eu vou dizer para você, a sua vida vai ser a mesma. Você vai passar por essa terra deixando um legado negativo. Você pode fazer a diferença. Não é sobre o que fizeram contigo, é sobre mudança de vida. Outra coisa que eu coloquei lá: seus pais não podiam ter te dado o que eles não tinham. Pastor, meu pai e minha mãe não me abraçaram. Você sabe que linguagem de amor lá dos antigos era assim, lá em casa não faltava nada. Não, eu botava tudo dentro de casa. Era uma linguagem de amor. É porque, se você pudesse, a nossa visão é a visão só da descendência, da cabeça para baixo, que é a ascendência da cabeça para cima. Da cabeça para cima eu não conheço muita gente. Mas se você fosse ver a história dos seus bisavós, você vai perceber que teve pouco afeto, pouco carinho, no sentido do tato. Porque a gente sai de um modelo de família hierarquizada. Hierarquia. Quem manda aqui sou eu. O pai não falava isso? Né? Mandava o pai, depois a mãe, o filho, o cachorro e por aí ia. Pouco afeto aqui. Hoje o modelo de família é mais igualitário, inclusive no nosso tratamento interpessoal. Porque falar você na minha época de garoto era um tapa no meio da boca. Quem era assim também? Era só na minha casa? Você fala com seus amigos. Aqui é senhor ou senhora. Sai da família mais hierarquizada, que teve seus benefícios, mas teve muita dificuldade. Muita gente traumatizada aqui. Vem para o modelo igualitário, porque no modelo igualitário os pais são amigos dos filhos, somos amigos. Isso aqui também estragou, porque essa galera de hoje não sabe o que é respeitar a autoridade. Inclusive a gente chama Deus de você, não há problema nenhum. Pega as nossas letras de worship, você vai ver, você mudou a minha história, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Na minha apresentação aqui eles citaram uma frase que para mim é assim: se você mudar a família, você muda o mundo. Você nunca vai poder mudar o que é macro se você não mudar primeiro o que é micro. Por quê? Porque toda a sociedade é composta por família, independentemente da sociedade. Toda sociedade é composta. Não vou entrar em configuração familiar, não daria nem tempo. O que eu estou dizendo para vocês é que toda a sociedade é composta por família, toda. Se essa família é funcional ou disfuncional, isso é outra coisa, não dá para fugir disso. A transformação começa no micro e automaticamente vai alcançando o macro. Por isso que, se a sua família for saudável, a PIB de Irajá vai ser saudável, a igreja que você congrega vai ser uma bênção, porque a gente precisa de pessoas saudáveis. Mas aqui é lugar dos doentes. O Celebrando, inclusive, uma das frases do Celebrando é: proibido entrar pessoas perfeitas, porque aqui é lugar de gente que não presta. Por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui no Celebrando. Gente perfeita não pode ter aqui. Agora, dentro disso aqui, você vai entender que seus pais não puderam dar para você aquilo que eles não tinham. Eles não tinham para te dar. Mas pastor, precisava tanto. Eles não sabiam fazer de outra forma. Agora, se seus pais não tinham o melhor para te dar, você pode dar o melhor para seus filhos hoje. Você não precisa se tornar a mãe que você teve, o pai que você teve. Você pode se tornar uma pessoa saudável no nome de Jesus. Porque o seu trauma e a sua dor é um mapa sinalizador do que você não quer para você, nem para os outros. Eles não tinham mais para te dar. Irmãos, eu fico pensando assim, uma utopia, não sei, mas pensa comigo. Imagina que você vem de um lar que tem afeto, amor, carinho, oração, respeito, abraço. No dia que você sai de casa, você não quer menos do que isso. Você quer menos do que isso? Agora pensa o contrário. Pensa no lar que a pessoa foi agredida,
foi invadida, foi estuprada, foi violentada, foi desrespeitada, teve uma afirmação de que ela não daria para nada. O que você espera de muitas pessoas assim? Irmãos, elas vão repetir o modelo do que fizeram com elas. E aqui, o Ministério de Louvor pode vir? Eu coloco aqui, uma outra coisa aqui, você tem que se arrepender da sua rebeldia. Sabe por quê? Porque provavelmente você está tendo um comportamento rebelde há anos. As pessoas já viram isso, mas ninguém tem coragem de falar isso para você, porque você se tornou uma pessoa muito difícil. Talvez o modo com que você tem vivido na sua vida conjugal, emocional, do dia a dia, é uma vida de rebeldia. Porque a gente costuma dizer que todo mundo que é ferido tende a ferir também, e é assim mesmo. A gente tende a fazer com os outros aquilo que fizeram conosco. Isso é certo? Deus se agrada disso? Não. Então, se você entende que é com você que Deus está falando, você tem que buscar um lugar de arrependimento. Irmão, se minha avó estivesse viva hoje, eu queria pedir perdão por algumas palavras que não foram legais, algumas desobediências que, meu Deus do céu, hoje eu tenho 2 filhos, eu paro para pensar, fez sentido. Meu sogro falou isso para mim uma vez: você vai ter filho um dia. Deus me deu 2, fez sentido o que ele falou. Hoje eu entendi por que ele prendia muita Ana ali. Queria que você entendesse que se você não se arrepender da sua rebeldia, a sua vida não vai prosperar. Não vai. Não é porque eu estou profetizando derrota, não, mas é uma profecia que se autocumpre na vida de um rebelde. Irmãos, se você ler, por exemplo, 1 Samuel capítulo 15 vai dizer que a rebeldia para Deus é como obra de feitiçaria. Deus vai te abençoar quando você aprender a obedecer a Jesus, quando você se render aos pés dEle, quando a sua vida for transformada por Ele, quando você se tornar nova criatura, porque a gente precisa aprender, precisa, coloca de novo aqui por favor, a gente precisa se arrepender da nossa rebeldia. Todo comportamento rebelde é só sintoma, porque toda rebeldia tem causa. Eu nunca vi uma rebeldia que não tem uma causa. Qual a causa? Eu não sei. Olhando para dentro de você, você precisa entender qual é a sua rebeldia. Em último lugar, eu coloco ali, que sua falta de limite deve ter ferido outras pessoas. E eu termino aqui, porque eu percebo que muita gente que foi ferida no passado, passou por essa dificuldade toda de família. Você deve ter ferido uma opção de gente agora também. Admita isso agora aí. Que você deve ter olhado para dentro de você. Pastor, eu passei por isso tudo. Agora para pensar quantas pessoas que você feriu, quantas pessoas que você magoou, quantas pessoas que você agrediu, quantas pessoas que você violentou, quantas pessoas que você desrespeitou, quantas situações traumáticas que você causou na vida. Agora é você. Pastor, por que eu coloquei isso aqui? Porque eu pensei nisso à tarde, porque celebrando não é sobre os outros, é sobre mim. Eu não vou na partilha para falar da Ana, eu tenho que falar do mês. Eu. Está aqui, tem psicólogos aqui, tem a Adriana, tem a Sara. Quando é que você dá alta para um paciente? Quando ele para de falar ele. Eu pequei, eu errei, eu falei, pode mandar embora, já entendeu tudo. Porque você precisa entender que na sua falta de limite, você deve ter ferido o coração de muita gente também. Por isso, irmãos, que eu preciso de arrependimento todo dia. Por isso que eu careço de transformação. Porque se a minha família de origem fez isso comigo, pode ser que hoje na família atual eu esteja devolvendo aquilo que eu recebi. Que você pode devolver como forma de justiça e de amor, ou você pode devolver segundo a sua rebeldia. E a psicologia vai dizer que quem repete o modelo repete pior daquilo que fizeram. É aquele pai que era um agressor, aí o filho falou, não quero ser isso. Está fazendo pior do que seu pai fez com você, talvez com a sua esposa, talvez que a sua mãe fez com seu pai. Está sendo pior na sua vida. Pastor, como é que a gente faz? A gente busca um lugar de arrependimento. E se tem uma ferida aberta, porque ferida aberta tem um problema seríssimo. Todo mundo que toca na ferida sangra. Por que sangra? Está aberta, não cicatrizou ainda. E a Dani falou uma coisa bonita aqui, na primeira semana que a gente estava aqui. 2 coisas. Primeira coisa, ela falou que uma ferida, quando é sarada, é um ministério que nasce. Ferida que cura, ministério que nasce. Talvez hoje Deus quer sarar uma ferida do seu coração, para que nasça um ministério na sua vida, que vai abençoar vidas e nações. Entenda isso. Segunda coisa que ela falou, eu esqueci agora. Pois eu lembro. Mas isso eu sei que ela falou, isso marcou a minha vida. O que você não pode mais é viver lambendo suas feridas. Não é mais sobre você, irmãos, agora é sobre Jesus.
Não é mais sobre a sua rebeldia. Agora é viver uma vida de obediência diante de Deus. Não é que Deus te ame menos por ser desobediente. Deus ama e ponto. Mas é porque Deus tem um caminho lindo para a sua vida. Então, se a ferida está aberta, tocar sangra, não sangra? Pois é, irmãos, Deus coloca um esparadrapo, Deus traz cura para a sua ferida. E aquilo que foi uma ferida aberta, sangrenta, hoje vai se tornar uma cicatriz. Porque, meus irmãos, Deus habita no meio dos louvores, mas o diabo habita no meio das feridas. Porque aonde tem ferida, Deus não pode atuar. Deus habita onde tem cura, onde tem restauração. Na restauração Deus atua, mas quem se alimenta de ferida é o inimigo da nossa alma. Então eu queria te convidar a se colocar de pé agora. A gente vai louvar o nome do Senhor. E em seguida eu queria orar junto com você, amém? Queria orar com você. Porque, meus irmãos, eu queria que você pensasse hoje aí, se tem uma ferida aberta, diga assim, tem cura. Diga assim, tem cura. Mas você tem que reconhecer. Enquanto a gente louva, se você quiser, pastor, como é que cura a ferida? Processo, diga assim, processo. Eu canso de falar sobre isso. Processo é sair dessa parede, chegar naquela parede. Entre duas paredes, não dá para você dar uma passada de lá até lá. Tem várias etapas. É um passo que você dá, mais um. Você precisa entender que talvez o processo da cura, dos traumas e das feridas vai ser processual na sua vida. Pastor, Deus pode fazer assim no instante? Pode. Geralmente eu vejo fazendo no processo. E o processo a gente vai se respeitando. Mas a primeira coisa é reconhecer. Se está precisando dessa cura aí, meu irmão, para você, se é com você que Deus está falando, enquanto a gente louvar, sai do seu lugar, se coloque aqui, vamos adorar.